Acho engraçado que eu fazia uma cantora durante 4, 5 anos, uma cantora famosa. Eu trabalhei com Simone, Ana Carolina, Gabriel Pensador, Ed Mota. Tem um longo caminho aí de artistas profissionais que eu fiz monitor. Você sabe que monitor é uma profissão ingrata, né? Ingrata. Porque você não trabalha só para um músico, você trabalha para todos, né? Uhum. Você faz uma mix para cada um. Não é tão fácil como você fazer PA, que você faz uma mix para quem? É uma mix só, né? Para você. Ainda é para você. Né? PA eu É faço para mim. O que eu faço, aquilo que eu ouço, ou seja, o resultado daquilo que eu estou fazendo é o que todo mundo vai ouvir, mas eu faço para mim. Monitor eu não faço para mim, eu faço para cada músico. Você tem que entender o que cada músico gosta de ouvir, quais são os volumes que ele vai querer ouvir, e você reeducá-lo, que é o mais complicado, né? A reeducação de um músico que ouve de fone, por exemplo, é muito difícil. Você tocou num assunto que eu vou falar, que é dinâmica. Dinâmica é uma coisa que é muito difícil e muda demais quando o músico sai da caixa de monitor e passa a usar fone. Quando você passa a usar fone, é engraçado pelo seguinte, porque o músico que não tem aquele costume de controlar o volume, por exemplo, guitarrista, você tem vários pedais. Você tem um pedal core, você tem um pedal distortion, você tem um phaser, não é? Tem vários pedais. Quando você aperta o distortion, por exemplo, é um pedal de solo. Então você tem um volume maior no solo. Esse volume no fone não vai só para ele, vai para todo mundo. Se ele aumenta o volume ou se ele abaixa o volume, aumenta no fone de todo mundo. É uma única via, um único canal, cada um está ouvindo guitarra no seu fone. Quando você aumenta demais a guitarra ali, você aumenta para todo mundo. Ou vice-versa. Tecladista. Quando o tecladista tira a mão, por exemplo, do teclado, o som diminui, o volume diminui, a pressão diminui, o volume diminui. Aí você vê um monte de músico levantando a mãozinha. E você aumenta o teclado. Só que antes de pedir para aumentar o teclado, devia olhar para o lado, para entender que o tecladista não está tocando. Uma coisa que eu já notei com isso aí também é até do músico inseguro. Exatamente. Que o cara às vezes está inseguro num pedaço da música e o cara começa a maneirar a mão, e aí fica todo mundo pedindo mais o volume daquele cara. E não olha para o músico, mas pede para o técnico. Aí o técnico que não sabe também, que não conhece essa questão de dinâmica, ele aumenta o volume do músico que ele pediu. Aumentou. Na música seguinte o cara toca de verdade. E aí? Aí fica todo mundo assim, ó, abaixa, né? E o técnico fica de piloto e babado músico, porque fica o tempo todo aumenta e abaixa, aumenta e abaixa, aumenta e abaixa, quando esse conhecimento deveria vir do próprio músico. Ele tem que entender o seguinte, que se ele não toca, não tem volume. Se não tem volume, não tem que pedir para aumentar. Porque quando você tocar, vai estar alto demais. Mas como é que funciona o batera? O batera usa dinâmica no braço, na mão, não é? Mas dependendo da música, ele toca menos ou ele toca com mais pressão. Mas aí é naquela música, a música pede aquela dinâmica. Não tem todo mundo junto, pois né? Então quando o cara não está tocando, não adianta pedir, professor, aumenta para mim o boom. Rapaz, tem uma coisa muito interessante aqui. Eu até me arrepio quando eu falo. Músico que fala assim, abaixa a bateria. Abaixa a bateria é ruim, né? Tem pior, tá? Tem pior. Mas abaixa a bateria, você já define direto que aquele músico não entende absolutamente nada de áudio. Ele simplesmente é um músico. Porque abaixa a bateria, você para o som. Se for um ensaio, dá para separar o som, né? Você para, você vem no palco e fala assim, amigo, olha só, a bateria tem 10 microfones, são 10 canais de bateria. O músico não toca os 10 ao mesmo tempo, ele toca no máximo 3 e esses 3 intercalados. Você tem certeza que você quer que abaixe a bateria ou você quer que abaixe o bumbo e a caixa? Escolha um, né? Escolha um. Não, abaixa só a caixa. Pois é, não é a bateria que está alta. Escolhe uma peça da bateria, é bumbo, é caixa, contratempo, é prato, o que está alto para você? O músico não toca as 10 peças ao mesmo tempo, não é? Vamos botar lá assim, bumbo, caixa, esteira, contratempo, tom 1, tom 2,
surdo, over e over, e sua bateria simples, 9 canais. Uhum. Se tiver 3 tons, 10 canais. Não é baixa a bateria, mas tem pior. Qual é o pior do que esse aí? Cantor. Cantor é pior. Você é cantor, não, né? Não, sou Você é não. cantor? Não. Você é Até cantor, queria não, ser. né? Cantor, você é cantor, não, né? Mas cantor é pior. Porque cantor, ele está cantando, ele, de repente ele para tudo e fala assim, por favor, abaixa a banda, aumenta a minha voz. Não estou falando de cantor amador, não, estou falando de cantor profissional. Abaixa a banda e aumenta a minha voz. Como se fosse simples você pegar 48 canais, a voz dele é uma, não é? Então eu vou pegar 47 canais, vou abaixar a banda inteira e vou levantar. E eu vou te falar que tem técnico que faz isso. Conheço muitos que são obedientes, né? Rapaz. São robozinhos. Tudo que você pede, aquele cara. Tudo que o músico pede, o técnico faz, né? Você até ouviu na internet que o músico pede, o técnico não faz, ele finge que faz e não faz. Eu vi isso aí. Você viu esse vídeo? Eu vi. Mas Daqui a pouco o cara tá aqui lixando a unha. Exatamente. A maioria faz. A maioria faz. Fica ali de, né? Você pede, o cara responde, é o robozinho. Você pede, o técnico vai lá e Me faz. diz uma coisa, Agnaldo, tu acha importante, cara, para operar monitor, você ter um fone e ouvir o que o cara tá ouvindo? Sim. Não existe possibilidade de você fazer um serviço bem feito, um trabalho decente, você operar e mixar um som para um músico sem ouvir o que ele está ouvindo. Até porque a correção que você faz para o músico, você faz ouvindo o que ele ouve. Já teve situações, por exemplo, de no meio do show, estou vendo que o cara do violão está tocando completamente fora do tempo, ele está completamente fora. Aí eu falei, o que está acontecendo? Aí você sola o fone dele. Isso de uma banda que já estava pronta, né? Uhum. Então, assim, aquela coisa de você fazer, o cara pede, pô, aumenta o violão, você na hora você aumenta, você não vê. Quando você vai botar o fone do cara do violão, você descobre que só tem violão. Ele toca de fone como se ele tocasse ouvindo uma caixa na frente dele. Ele quer ouvir simplesmente o instrumento dele, só. Mas não faz a menor ideia onde é que está a banda, né? Ele não tem a menor ideia de onde está a banda, está tocando para ele, sozinho, completamente atravessado, fora do tempo. É quem canta, por exemplo. Não adianta você falar assim, vou botar um fone, eu quero a minha voz lá em cima. Não. Olha só, quando você ouve música, você ouve como? Música comum, MP3. Você ouviu uma musiquinha no seu telefone, você bota o fone, você fala assim, nossa, pô, esse baixista toca muito, né? Guitarrista está ouvindo uma musiquinha lá do... Rapaz, pô, é guitarra, timbre bonito. Engraçado, você pede para aumentar a guitarra na música? Você pede para aumentar a guitarra no disco gravado? Pô, aumenta a guitarra, não. Mas eu ouço tudo, né? Eu não ouço bateria, eu não ouço contrabaixo, eu não ouço a voz. Eu dou opiniões. Pô, a voz do cara é boa, pô, podia ser... Mas eu ouço tudo. Quando se toca de fone, esse é o som ideal.